Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao Dicas e Artes. Hoje trazendo aí mais um trabalho para vocês, né? Uma decoração em vaso, muito fácil de fazer. É do mar para o concreto, um efeito coral. É um dos tipos de corais, né? Que existe várias espécies. E eu escolhi uma espécie para estar fazendo no vaso, no qual vocês vão gostar bastante do resultado, porque eu fiquei apaixonada pelo resultado. Pelo efeito que fica depois que passa a resina, ele fica parecido uma louça, né? E embora o foco na hora que eu fiz a finalização não apareceu tanto, mas pessoalmente ficou maravilhoso, espetacular. Quero agradecer aqui a todos os meus inscritos, sejam sempre todos bem-vindos. Para você que é novo, que está chegando agora, ative o sininho de todas as notificações. E não se esqueça de se inscrever no canal e de estar compartilhando o vídeo. Eu quero estar aqui pedindo também para vocês, quem puder estar assistindo os anúncios do vídeo, que dessa forma vocês estão me ajudando, porque é dessa forma que o YouTube paga. Infelizmente, não tem outra forma. Se vocês pularem os anúncios, a gente não recebe. Então, é a única fonte de renda. E o nosso gasto, que trabalha com artes, para estar gravando vídeo, a gente tem um gasto muito alto com material. Então, fico agradecida a cada um de vocês que possa estar nos ajudando. Agora, na sequência, o vídeo. Mas, ó, ative o sininho. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vaso com efeito. Do mar para o concreto, né? Então, vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos precisar. Então, vamos começar aqui pela argamassa. Aqui eu tenho argamassa AC2. Eu acrescentei aqui meio copo, né? Que esse copo de 100 ml é meio copo de cimento peneirado. E misturei bem. Aqui só vai levar água. Aí eu vou mostrar depois para vocês a consistência da massa, tá? Não tenho necessidade de estar mostrando, colocando água aqui para alongar o vídeo. Vocês vão precisar também de um pincel. Aqui eu tenho cimento, aqui eu vou acrescentar água e cola, tá? Vamos precisar também de cola PVA e ela é um pouquinho grossa, não muito rala, vou mostrar também a consistência. E um vaso sem acabamento, tá, gente? Tá aqui, vou mostrar pra vocês. Esse vaso, antes de eu começar a fazer o efeito dos corais mortos, eu vou deixar ele dentro da água, submerso, durante 20 minutos. E também vamos precisar de um lápis, tá? Um lápis que não tenha a ponta muito fina. Vou mostrar aqui pra vocês. Qualquer lápis, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou fazer esse processo, deixar o vaso submerso, preparar a massa, preparar a calda e volto aí mostrando pra vocês como fazer esse efeito no vaso. É bem fácil, é bem prático. E é muito gostoso de fazer, gente. É uma coisa bem diferente, né? Do mar para o concreto. E vai trazer mais novidades. Não esqueça aí de deixar o like de vocês, que isso é muito importante. E de estar assistindo aí os anúncios do canal, que dessa forma vocês me ajudem na minha receita, né? Na minha monetização, no qual às vezes a gente não consegue obter, né? Porque as pessoas acabam pulando os anúncios. Então eu peço a vocês que não pulem os anúncios, que dessa forma a gente consegue receber, tá bom? E obrigada a todos vocês que são presentes no meu canal. Bom, gente, tá aqui minha massa pronta, vou mostrar pra vocês como é que ela fica, tá? Dessa forma aqui, ó, tá? Ela não é mole, ela é durinha, no qual vocês conseguem modelar ela e ela não fica mole, tá? Se espalhando, tá bom? Essa aqui é a consistência da massa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Aqui está a minha calda pronta, tá? Aqui eu coloquei, pela quantidade de cimento, eu não botei muito cimento, eu botei aqueles copinhos de café, botei 50 ml de cola e botei um pouco de água, tá? E aqui tá meu vaso, que eu já tinha deixado submerso. Então, vamos dar início aqui para começar. O que que eu faço? Eu pego aqui a calda, eu coloco aqui, molho, tá? Eu faço isso aqui, faço uma bolinha, independente, assim, não precisa ter um tamanho exato, pode ser menor, maior, não tem problema, tá bom? Aqui eu coloco ela na borda, mostrar aqui pra vocês, ó, eu dou uma leve apertada, aí aqui, o que que eu faço? Aqui eu faço isso aqui, ó, pra fixar na parte de baixo.
tá? Faço isso. E aqui eu venho com a outra bolinha, coloco do lado. Vou fazer uma demonstração, vou fazer a primeira fileira, para depois começar a fazer o efeito. Pode fazer redondo, mas também vocês podem fazer ela assim, ó, nesse formato aqui, ó, compridinha, e colocar. Ela não tem um tamanho definido, maior, menor, comprida, redonda. Mas não esqueça de fazer isso aqui, ó, na parte de baixo. Terminei a primeira fileira, o que que eu venho fazendo aqui? Eu pego o lápis, tá? Como eu terminei aqui, eu pego o lápis da onde eu comecei a primeira, mostrar bem pra vocês. Eu vou enfincando assim, fazendo os efeitos, ó. Ele vai se esparramando, tá? Vou fazendo os furos dessa forma, ó. Às vezes acontece de quebrar, o que eu faço? Eu pego um pouquinho da calda, boto aqui dentro, junto, e dou uma alisada, que quando eu botar o outro aqui, ele cobre, tá? Ó. Pode ser feito também, gente, com a tampinha de caneta, com essas pontas aqui, ó, também dá pra fazer, ó. Isso aqui é de seringa, também dá, com a tampinha de caneta também dá. Então, tem vários objetos que vocês podem estar utilizando, ó. Feito isso, eu já venho com a outra camada. O que que eu faço? Da onde eu comecei aqui, eu coloco, passo a calda, aí eu adianto assim para passar bem, para me facilitar, ó. Eu boto aqui para escorrer entre eles aqui, ó, para poder ficar bem fixado. Aí eu venho, faço a bolinha e coloco do mesmo jeito, só dou uma leve apertada. E assim eu vou fazendo. Quando eu termino a volta, aí eu venho fazendo esse efeito. Eu vou adiantar essa parte até chegar aqui em cima. Aí eu volto mostrando pra vocês aqui, essa parte aqui de cima, que às vezes algumas pessoas vão ter dúvida, tá bom? A cada volta eu vou fazendo os efeitos. Terminei a volta, faço o efeito. Aí eu começo a outra volta. Terminei de fazer, faço o efeito. E assim sucessivamente. Pode ser bolinhas menores, maiores, mais compridinha, redonda, entendeu? Acho que deu para vocês entenderem. Eu vou adiantar esse processo, fazer essa volta, fazer mais essa outra volta. Quando chegar aqui, eu volto aí mostrando para vocês. Bom, gente, como vocês podem ver, já adiantei aqui. E nessa borda aqui do vaso, para sobressair, eu vou fazer as bolas um pouco maior
e fazer o mesmo efeito. É a mesma coisa que vocês vão fazer, tá? O mesmo que fez aqui embaixo, vocês vão fazer nessa lateral aqui e fazer em cima. Porém, aqui em cima, quando vocês colocarem na parte de dentro, o mesmo processo que fez no fundo do vaso, passando o dedo para poder aderir bem a massa, vocês vão fazer a mesma coisa. Depois vocês pegam uma buchinha úmida, passa para acertar, pega um pincel molhado com um pouquinho da calda, passa novamente ou o dedo ou então a buchinha para acertar. A secagem vai depender muito do clima, né? Pode levar 2, 3 dias, 4 dias, tá bom? Eu tô fazendo essa demonstração para vocês, mas eu já tenho um pronto, já tenho um seco para me dar início o que eu quero fazer, tá bom? Então, essa aqui é só para vocês não terem nenhuma dúvida, né? Eu vou fazer só um pedacinho aqui, ó. E depois eu vou mostrar para vocês o que eu já tenho pronto, como que ele ficou. Aqui tanto faz vocês fazer bola como fazer ele compridinho. Como eu quero que sobressaia essa borda do vaso, não esqueça de pressionar a massa, ó. Pressiona bem para poder ela fixar bem. Aqui na parte de cima, faz isso aqui para poder a massa grudar. A parte que sobra aqui, bota o dedo e faz isso aqui, ó. E faz o mesmo efeito. Eu quero que ela fique maior para sobressair as bordas do vaso. Acho que deu para todo mundo entender. Vou terminar esse processo aqui, tá bom? E depois vou estar mostrando para vocês o que eu já tenho pronto. Aí vocês vão perguntar, qual foi a medida da massa? Tudo depende do tamanho do vaso. Como esse aqui foi um vaso pequeno, eu botei uma medida dessa daqui de argamassa, mais um pouquinho, mais ou menos assim, para meio copo de cimento. Então, tudo é o tamanho do vaso que vocês vão fazer, entendeu? Não adianta eu passar uma medida do que eu tô fazendo, se vocês podem estar fazendo um vaso maior. Aí, aqui em cima, gente, ele sempre sobra um pouquinho. Com a espátula, vocês puxam assim, ó. Pra poder segurar bem a massa, ó. Isso ajuda a fixar melhor, porque quando for colocar a parte de cima, tampa. Aí, aqui pra camada de cima, eu só vou fazer um pedaço. Molhou, com o mesmo processo. Molhou com a cola, com cimento e cola. Vem com um pedaço. Aqui vocês podem fazer redondinho, pode fazer compridinho também, entendeu? Aí aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Não tem aqui essa divisa, eu começo aqui, ó. Tá? Pra poder ficar um efeito. Eu aperto bem a parte de dentro com o dedo mesmo. Eu seguro aqui e faço dessa forma pra poder a massa grudar. Se não ficar muito bem fixada, eu pego depois um pouquinho de massa, molho e coloco, tá bom? E aqui eu vou fazer esse mesmo processo. Colocar nela toda, quando terminar, fazer os furinhos, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho pronto. E depois eu vou estar fazendo a minha pintura. E não esqueça aí de deixar o like de vocês, que isso é muito importante. Bom, gente, como eu falei pra vocês que eu já tinha um pronto pra poder adiantar o vídeo, né? Independente do tamanho do vaso, o efeito é o mesmo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui as bordas por dentro, ó, como eu falei, ó, tá? Fica perfeito. Mostrar aqui pra vocês a parte de baixo, ó, tá? Quem quiser tá fazendo uns pezinhos aqui também pode estar fazendo, tá? E depois dele seco, vocês vão pegar um pincel mais durinho, porque esse meu aqui é muito sem vergonha, é muito molengo. E vão passar para tirar uns gruminhos de areia que fica, para depois estar fazendo a pintura. Esse vídeo é o efeito corais mortos, tá? Não é a pintura. Então, a pintura aí fica aí a critério de vocês. Vocês usam e abusam da criatividade de vocês. Eu vou fazer minha pintura, aí eu vou mostrar para vocês a minha finalização. O efeito tá aqui, o efeito coral, tá? E vocês usam a criatividade de vocês.
Esse tipo de coral aqui é um tipo de coral morto. E o coral, quando ele morre, ele fica branco. Então, ele fica exposto o cálcio dele, por isso que ele fica branco. Vocês podem pintar a cor que vocês quiserem, não é necessário você estar pintando de branco. Mas se quiser pintar, pode pintar de branco, no tom de palha, no tom de mineral, no tom de areia, ou o tom que vocês quiserem. Pode fazer um sombreamento nesses furinhos, entre um gominho e o outro, aí use a criatividade de vocês. Eu vou fazer minha pintura, aí eu mostro para vocês a minha finalização. Não esqueça aí de deixar o like de vocês e também tá compartilhando o vídeo. Bom, gente, tá aqui o vaso do passo a passo, tá? Ele não tá totalmente seco, só tô mostrando aqui pra vocês que eu mostrei um outro, né? No qual eu já tinha pronto, né? A diferença só é o tamanho, né? Ele ainda seca mais. Esse aqui depois eu vou estar fazendo uma pintura, provavelmente eu vou fazer uma pintura diferente, aí eu faço um vídeo curto postando aí no canal. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês, antes de mostrar o resultado, esse vaso aqui no qual foi o último vídeo postado, o concreto de café, né? Ele já está totalmente seco. Esse vaso eu vou fazer um efeito, vou estar gravando para vocês, mostrar para vocês como é que ele fica perfeito, tá? Ele não fica soltando aqueles gruminhos nem nada, ficou perfeito. Ele já está totalmente seco, tá? Então vai ficar o card aqui do concreto de café para quem não assistiu o passo a passo, né? É só clicar no link, né? No qual eu ensino a fazer, utilizando a borra de café como biocarvão, numa preparação, né? Para fazer esse concreto. Então, todo o passo a passo está no vídeo, tá? Vai ficar o card aí. Então, agora eu quero mostrar para vocês o resultado da minha pintura, tá? Eu fiz esse efeito aqui. Não dá para aparecer na câmera, né, por causa do foco, não tá bom por causa do tempo, tá nublado, tá chovendo, mas ele ficou um brilho, gente, parecendo louça. Pessoalmente, ele ficou espetacular, maravilhoso, dá um aspecto de louça, tá? E eu fiz dessa forma. Então, eu utilizei aqui, vou mostrar para vocês, eu utilizei primeiro a base, eu fiz com a cor mineral, tá? Depois eu entrei com esse verde enceada, né, que eu fiz esses detalhes e passei por dentro. E depois eu vim com branco, tá? Eu utilizo tinta PVA e finalizei com verniz. Então, eu primeiro fiz no tom mineral, um pouco mais aguada a tinta, coloquei um pouquinho de água para poder fixar bem nos furos. E depois eu vim fazendo com o pincel, passando pouca coisa nos contornos, tá? Para ficar dessa forma, como se fosse um lodo em cima da pedra, né? Porque esse efeito de coral, ele dá em pedra, em rocha, né? E ficou lindo, gente. Pessoalmente, só vocês vendo pessoalmente, eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilho, olha, tá? Então, não esqueça de deixar aí o like de vocês. Isso é muito importante, tá compartilhando o vídeo, assistindo aí os anúncios do canal. Vocês, quando compartilham o vídeo, vocês estão ajudando a divulgar o meu trabalho e ajudando também outras pessoas como uma fonte de renda. Mostrar aqui por dentro vocês já conseguem ver o brilho por causa do tom da cor, né? Porque ele é verde. Não é obrigado a pintar por dentro. Eu pintei porque eu já tenho o costume de fazer isso e os meus clientes já se acostumaram com isso, entendeu? Porque se quiser usar como cachepô, também pode usar como cachepô, já fica bonito. E ficou maravilhoso, gente. Pessoalmente, tá um espetáculo, tá um brilho. O efeito que ficou, né, devido a esses furos, ficou dentro do furo, mostra aqui, ficou o tom da cor, né? Mostrar assim, porque desfocou, ficou o tom da cor mineral, né? Ficou muito bonito, ficou aquele efeito mesmo, né? Dos corais velho na pedra, né? Ficou espetacular. Só pessoalmente para vocês terem noção. E finalizei, gente, com verniz não, tá? Eu utilizei a resina à base de solvente. O próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a resina que eu uso. Eu comprei uma lata e já tem mais de 3 anos, dura bastante, porque ela rende, né? Porque a resina, ela é mais, rende mais do que o verniz, tá? E se vocês for utilizar verniz, procura usar um verniz incolor, mas o brilho tá maravilhoso.
Não dá para aparecer muito por causa do tom, né? E por causa da claridade também, que não tá boa, mas ficou espetacular. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes, Dicas e Artes, e até o próximo vídeo.